8% da população vive abaixo da linha da pobreza. E a gente paga barato no aluguel? Não, a gente paga bem caro. Se a gente for arredondar, mais ou menos dá. Então, quando a gente fala de poder de escolha, esse é um grande exemplo do que a gente está querendo dizer. Tem produtos aqui que no Brasil são normais e aqui são luxo. O preço do iPhone é 1.000, então uma pessoa que trabalha na Suíça consegue comprar 4, 5 iPhone por mês. A galera vem aqui, grava um vídeo e fala, favela da Suíça. Eu mudei bastante de ideia depois de conhecer a realidade daqui, sabe? A gente viu aqui que muita gente vem pra Suíça e mostra um monte de montanha bonita, mostra um lugar perfeito. E a gente pensou, já que a gente mora aqui, a gente podia mostrar um pouco mais de vida real pra vocês. E mostrar também um pouco do outro lado, porque a Suíça é muito rica, mas também existe pobreza aqui na Suíça. Então a gente veio falar com vocês um pouquinho sobre esse lado da Suíça hoje. E pra quem não conhece a gente, então, eu sou a Carol. E eu sou o Felipe, e se não é inscrito aqui nesse canal, a gente recomenda se inscrever, porque a gente faz muitos vídeos legais de viagem pelo mundo inteiro, então acho que vale a pena aí seguir a gente, né? E esse aqui é o Peri, que tá pedindo comida, gente, Ele ó. tá focado na comida, não sei nem se ele aparece, mas é o Peri, gente. Mas e aí, gente, tem favela aqui na Suíça ou não tem? Porque a gente já viu um monte de gente falando, hoje a gente vê no YouTube o pessoal botando favelas na Suíça. A gente tem uma coisa que a gente descobriu que é o mais parecido possível. A gente vai mostrar pra vocês ao longo do vídeo de hoje. E, cara, acho que vocês vão ficar surpresos com o que é a favela daqui. E uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que a gente não tá comparando o Brasil e Suíça, porque é óbvio que a pobreza que existe no Brasil a gente conhece muito bem, vocês conhecem também muito bem. Você vai fazer alguns paralelos ali de vez em quando pra ficar mais claro. Não dá pra pegar e converter a renda aqui em franco suíço pra real. Não, porque seria um absurdo também, né? Porque vocês vão ver que uma pessoa pobre aqui na Suíça, se for converter para real, a quantidade de dinheiro, é até um absurdo chamar essa pessoa de pobre, vamos dizer assim. Mas, como a gente falou, realidade diferente. Na Suíça é uma coisa, o Brasil é outra, tá? Pra falar de um problema complexo assim, não dá pra tirar as coisas de contexto. E outra coisa também é que a gente vai dar uma mostrada hoje pra vocês na realidade de uma cidade mais de interior, uma cidade mais da periferia, mas que é a nossa cidade. A gente não escolheu, eu vou no lugar mais pobre da Suíça pra fazer esse vídeo. A gente vai mostrar vida real mesmo. Pra vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente tá falando, a gente mora a 30 minutos de trem da grande cidade que tem aqui próxima, que é Zurique. Então, ao mesmo tempo que a gente vive na periferia da grande cidade, aqui já é meio considerado interior. Vocês vão ver junto com a gente um monte de fazenda hoje, um monte de plantação. Mas agora falando um pouquinho sobre a realidade daqui e o que seria a pessoa pobre aqui na Suíça. Segundo alguns dados mais recentes que a gente pesquisou também aqui na Suíça, no próprio site da Suíça, 8% da população, a gente arredondou aí, porque tem anos que varia para 8,7, 8,1, mas 8% da população vive abaixo da linha da pobreza. Então existe uma faixa e a partir dessa faixa para baixo é considerado pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então são pessoas que estão na base da pirâmide econômica aqui no país. E já começa aí o momento que a gente não pode simplesmente converter para a realidade brasileira, porque a linha da pobreza é 2.282 francos suíços. Ou 89. 2.300. A gente arredonda para 2.300 para facilitar os cálculos. E se a gente for converter isso para reais, que tá quase 7, dá tipo, vamos arredondar de novo aí, 14 mil reais, vai ser um pouco mais. E uma pessoa com 14 mil reais no Brasil, ela não é considerada pobre de jeito nenhum, né? Não. Então vamos lá, vocês estão vendo agora esse gráfico aí na tela, e essa faixa aqui embaixo são os 8% mais pobres, pessoas que ganham menos que 2.300, vamos arredondar, francos por mês. Se vocês olharem agora esse pico bem alto aqui em cima, são os 10% mais ricos da Suíça. E esse pessoal, eles ganham a partir de 12 mil francos por mês. Então, os 8% mais pobres estão aqui embaixo e os 10% mais ricos estão aqui em cima. E a gente tá aqui nesse pontinho que vocês estão vendo agora, então significa que a gente não tá na linha da pobreza, então calma, gente, esse vídeo não é um vídeo de coitadismo, a gente não tá aqui pra pedir dinheiro nem nada, tá tudo certo. Então agora a gente vai acabar o nosso café da manhã, a gente vai se preparar pra andar aqui na rua e a gente vai mostrar pra vocês um monte de coisas pra vocês entenderem um pouco mais dessa realidade aqui, das pessoas mais pobres aqui da Suíça também. A gente agora veio pra rua pra mostrar um pouco dessa realidade pra vocês, do que a gente tá falando até agora. E a primeira realidade é que a gente falou que tava frio, e tá frio, meus amigos, já estamos de casaquinho. O outono, vocês podem ver
aqui atrás nas folhas já chegou e chegou de vez. Então, nada de sair na rua sem casaquinho, né? É, só o Peri tá passeando felizão, pelado. Então agora a gente já mostrou pra vocês como que uma pessoa que tá aí considerada pobre na Suíça, quanto que ela ganha, como que é mais ou menos a parte financeira de uma pessoa que vive assim, né? A gente já viu que não dá pra simplesmente converter e transformar pra realidade do Brasil. E por que isso? Porque tem, tipo, muitas coisas caras aqui de custo fixo. Isso é o que torna essas pessoas pobres realmente pobres, né? De sobrar pouco dinheiro depois de pagar tudo que é necessário. Uma das coisas que é necessária, tipo, obrigatório, é pagar o plano de saúde aqui. Não tem um sistema de saúde gratuito e aí cada um tem que pagar o seu plano de saúde mensal obrigatoriamente. Eles fazem isso porque se tu ficar doente ou sofrer um acidente, a conta pode ir lá pra cima rapidinho, porque os serviços são muito caros. Ou seja, já começa aí a primeira perda, vamos dizer assim, no teu salário, né? Porque a gente conhece mais ou menos ali as questões de custos dos planos de saúde, deve variar ali do mais barato, mais simples e que é subsidiado pelo governo uns 100 francos e pode ir até o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Então, vamos dizer assim, 300 francos. Então aí já matou 300 francos de 2.300 que uma pessoa pobre ganha aqui na Suíça, né? Inclusive, o subsídio, ele depende aqui do cantão que tu mora. O cantão seria o equivalente ao nosso estado, sabe? E aqui em Zurique, se tu for uma pessoa sozinha, mas que tenha 3 filhos, tu pode ganhar até 11 mil e pouco de salário, que eles ainda te ajudam a cobrir o custo com o plano de saúde. Porque eles querem que todo mundo tenha, tipo, uma renda mínima digna, digamos assim, sabe? Que isso não seja muito um fardo pra ti. Então, o que a gente pode concluir com isso é que mesmo se tu não for considerado na linha da pobreza, tu ainda assim consegue ter auxílio do governo para alguns pontos, né? Para algumas coisas, sim. Isso é bastante importante, eu acredito. Acho que isso é uma grande diferença da Suíça para as pessoas aqui terem alguma qualidade de vida. E a nossa primeira missão do dia, que era levar o Peri para ir no banheiro, tá resolvida. Ele já foi no banheiro ali na floresta, pra gente continuar contando para vocês um pouco da vida aqui na Suíça. E um outro aspecto que a gente queria mostrar para vocês e que a gente percebeu que no nosso bairro aqui também tem, que são pequenos detalhes, né? Que a gente vai percebendo onde uma pessoa mais rica mora, onde uma pessoa mais pobre mora. Por exemplo, esse bairro que a gente está caminhando agora, ele já é de umas pessoas de renda mais baixa. Por exemplo, a gente consegue ver pelo formato das casas, as casas não são tão bonitas, elas são mais funcionais. Né? Exato. Pausa pra cheirar a graminha. Vocês podem ver aqui, ó, tipo, todos esses prédios aqui em volta da gente, eles são tudo quadrados, eles não estão pensados em beleza, em um jardim bonito, nem nada. Isso é uma característica bem forte desses bairros onde as pessoas mais pobres vêm morar. Ao mesmo tempo que não é um arranha-céu ou uma coisa assim, é feito para morar o máximo de gente possível ali no terreno. Outro sinal, por exemplo, também são os carros, ó. Os carros estão estacionados na rua, não é todo mundo que vai ter carro, mas quando tem, tu não tem necessariamente uma vaga de garagem já junto com a tua casa. Porque ou muitas vezes o apartamento já não é nem feito com vaga de garagem, tipo, com cobertura, ou quando tem, ela fica na rua mesmo, no pátio do prédio. Daí a pessoa tem que pagar a parte ali, a vaga do carro mesmo, que seja na rua mesmo, sabe? Porque não é todo mundo que já tem direito à vaga de carro, como é muitas vezes no Brasil. No Brasil tu aluga um apartamento, já é uma coisa que tu espera que tenha, tipo, um apartamento com 2 vagas de garagem, com 1 vaga de garagem. Aqui não, aqui a vaga de garagem ela não é uma coisa assim tão simples quanto é. Uma coisa garantida, é uma exato. coisa paga à parte. Olha como tá lindo o outono, né? É muito bonito, né? Peri. E a gente falou aqui de alugar uma casa com vaga de garagem, não sei o quê. Porque alugar realmente é a realidade daqui. A galera não tem casa própria, não é normal ter a casa própria igual no Brasil, assim. Por exemplo, a gente mora num prédio funcional desses, quadradão e tal. E a gente paga barato no aluguel? Não, a gente paga bem caro. Se a gente for arredondar, mais ou menos dá 1.500, fora muitas outras coisas, como internet ou eletricidade, né, que paga também, ou água e luz, tudo isso também vai aumentando o valor desse aluguel. Mas para arredondar, para vocês entenderem, 1.500 francos vai aí fácil num lugar de periferia, no interior, a 30 minutos de trem da cidade principal. Inclusive, aqui o governo ele interfere na quantidade de pessoas que pode morar numa casa. Então eles falaram pra gente, vocês só podem morar os 2 nessa casa porque vocês são casados, senão não poderia morar os 2 ali, Sim, tá vendo? porque é uma casa de 1 quarto só. Mas tá.
por um lado eles ajudam ali com o plano de saúde, por outro eles também se metem na tua moradia. Então tem os extremos. É porque assim, né? senão o que pode acontecer é tipo passar a morar 10, 15 pessoas num único apartamento. E eles não querem isso. Pra porque, economizar custo, exato, né? Seria muito bom pra gente se a gente pudesse dividir, por exemplo, o aluguel da nossa casa. Seria uma facilidade pra gente, né? Se a gente tivesse um apartamento de 3 quartos, a gente pudesse dividir por 3 casais ou 3 pessoas, se fôssemos solteiros, faria ficar um aluguel muito mais barato, mas nem isso a gente consegue fazer, a não ser algumas casas de estudantes, daí é diferente, são outros pontos, outros critérios. Então, tipo, vamos voltar lá para a pessoa que ganha 2.300, ela já está pagando uns 200, 300 de plano de saúde, se não for subsidiado, já está pagando mais uns 1.000 e pouco de aluguel, olha como vai sobrando pouco dinheiro para essa pessoa. E aí a gente está indo cada vez se aproximando mais do porquê que a pobreza aqui na Suíça pode ser considerada silenciosa, porque a gente não vai ver pessoas miseráveis na rua passando fome, ou até vai, mas é uma quantidade muito inferior a países menos desenvolvidos, mas a gente vai percebendo esses pequenos detalhes que a gente vai entendendo, ó, tipo, não, ó, essa pessoa tem uma vida melhor, essa pessoa tem uma vida pior, e vai fazendo essas conexões e a gente pode trazer aqui para vocês entenderem bem um pouco também desse lado cultural do país, né? Não chega a ser sobre passar fome, como tu disse, é mais silencioso no sentido de que a pessoa vai pagar as contas dela e talvez ela não tenha dinheiro depois para não fazer faz mais nada, lazer ou até escolhas de algum tipo de produto que ela vai consumir ou não. Sim, se ela for no mercado, ela nunca vai ter a opção, ou raramente vai ter a opção de escolher a melhor marca. Ela vai no mercado onde tem o preço mais barato e é isso. E de novo, gente, isso não chega nem perto de passar fome num país subdesenvolvido, não é sobre isso. Isso não tem como, realidade diferente. É importante continuar frisando isso. Exato. E uma coisa que as pessoas sempre falam sobre esse assunto é que em lugares mais pobres vocês podem ver um pouco mais de pichação na rua. Tipo, as paredes vão estar mais pichadas nesses bairros mais pobres em relação aos bairros mais ricos. Mas, sinceramente, dando a nossa opinião aqui, a gente não concorda muito com isso, porque vivendo aqui por 3 anos, como a gente já falou várias vezes, é periferia e tal, a gente vê a mesma quantidade de pichação aqui do que em Zurique, ou às vezes até mais lá no centro de Zurique por causa da quantidade de pessoas que moram lá, então é mais fácil de acontecer isso, de encontrar isso. Tentar pichação ali agora, eu não sabia que ia ter uma. É, exato, existe pichação, a gente não está falando que não tem pichação, só que esse não é um aspecto relevante quando a gente está falando desse assunto especificamente, entendeu? Sim. Porque, beleza, no bairro de ricos, todo bonitinho, nananã, não vai ter pichação. Não vai ter na parede da casa, mas se tu for para perto de uma estação de trem, for passar num canto assim, vai ter pichação também. Vai ter, e é a mesma coisa que a gente tá aqui num parque super afastado da cidade. Daí tem uma pichação nesse banheiro. Mas e se a gente for no túnel que passa para ir pro trem, também vai ter pichação. Mas né, o mesmo acontece lá no Zurique, no grande centro. Então eu descarto a pichação como um aspecto dos bairros mais pobres aqui na Suíça. Eu não concordo com quem diz isso. Agora já fizemos a nossa segunda missão aqui, que foi levar o cachorrinho para passear. E a gente está indo agora no supermercado para mostrar para vocês o que a gente quis dizer antes com poder de escolha, com uma pobreza silenciosa também. Então vamos lá, né, Felipe? Vamos lá. Agora a gente já está aqui no centro da cidade que a gente mora e aqui a gente já vai percebendo talvez construções um pouco melhores. Dá pra dizer, as coisas mais próximas aqui do centro são com certeza mais caras. E aqui a gente tem alguns mercados, é por isso que a gente veio pra cá, que é onde está concentrada a maioria dos mercados que tem aqui. O Coop e o Migros, os dois primeiros são os mais caros. E o Denner, ele é um intermediário, tipo, é o mais barato que a gente tem aqui, mas ainda existe o Aldi e o Lidl, que não existe na nossa cidade, então a gente não vai considerar. Mas esse Aldi e Lidl são os mais baratos disparado. E o Denner seria a opção em conta para as pessoas aqui da cidade que moram no bairro que a gente mostrou para vocês antes. O Coop e o Migros são os mercados tradicionais da Suíça, eles dividem gerações. Eles falam que eu sou uma criança Migros, quer dizer que eu só vou lá, eu sou uma criança Coop, eu só vou no outro. A nossa intenção aqui agora é mostrar para vocês essas diferenças do mercado mais acessível e do mercado menos acessível, para vocês também entenderem esse ponto também, poder de compra e né, poder de escolha das pessoas aqui. Né? Isso. Agora a gente está entrando aqui no mercado, que o cachorro pode entrar nesse centro de shopping, mas não pode entrar no mercado. Então vamos estacionar o Peri. Prontinho. Deixa o cachorro estacionadinho aqui, né? Você vai se comportar, amigo? Vai sim. Fica aí, tá?
Olha só, por exemplo, o mercado mais caro, como tem variedade de uva. 1 milhão de tipos. Quando a gente quer alguma fruta muito especial, a gente dá uma passada por aqui para poder procurar. E o mercado aqui é enorme, é como se fosse um mercado de grande porte do Brasil, né? Olha só quanto tipo de arroz aqui no cantinho. É uma coisa realmente bem apontado. Olha a quantidade de variedades que a gente tem aqui, por exemplo, de arroz. Lembrando que esse é um mercado com muita variedade, mas com um preço diferente, um preço mais caro. Exato. Macarrões também, a gente tem muita variedade de macarrão. Esse aqui é só de uma marca, a marca do mercado, né? Tem muitas outras coisas também. Olha lá, todo esse corredor só de macarrão. Cuidado, tem uma pessoa atrás de ti. Então, quando a gente fala de poder de escolha, esse é um grande exemplo do que a gente está querendo dizer, né, Carol? Que a seção de presuntos, embutidos e carne também fica aqui junto. Dos dois lados, tem um montão de salame e coisas assim. Aqui tem um monte de tipos de carne. Olha só, queria mostrar, por exemplo, shampoo. Quando eu preciso de um shampoo diferente, eu venho aqui. Olha só, tem tipo muita variedade de produto de cabelo. Porque agora vocês vão entender, a gente está indo para outro supermercado mais barato e vocês vão ver como é bem mais limitado as opções de coisa lá. Então agora é a hora da contrapartida, de olhar um mercado mais simples de variedade e de preços também, né? Diferente do outro mercado, esses aqui só tem uma gôndola com frutas. E já dá pra vendo que é muito menor a quantidade de opções que a gente tem. Uma coisa que eu percebo bastante fazendo compras aqui e às vezes indo comprar no Migros quando a gente quer algo diferente, é que comprando aqui uma compra da semana, a gente vai chegar aí num valor de uns... a gente chegou no arroz primeiro, vou mostrar aqui o arroz. Essa é a variedade de arroz que a gente tem, galera. Só esse aqui e esse. Onde que eu parei de falar? É do gasto. Então a gente percebeu que indo lá fazendo a compra da semana no Migros, a gente gastaria em torno de, sei lá, 100 francos. Da semana não, dos 15 dias, vamos dizer assim. Uns 100 francos, 120, 110. E aqui a gente fica ali em torno dos 70, 80. Então a gente consegue ter essa economia aí de uns 30, 40, 50 francos, dependendo Já do que... vale bastante a pena pra gente. Já consegue gastar isso em um passeio, talvez. Agora tá liberada a parte do macarrão, é toda essa região aqui, ó. O macarrão é isso daqui. E a gente viu lá, tinha uma gôndola inteira disso, né? Acabou, é literalmente só essa cantinho aqui, essa esquininha. E o shampoo aqui é até difícil de achar, cadê? Será que isso aqui não? Loção pro corpo. Cadê o shampoo? Aqui. Shampoo. Então essa é a área de shampoo. É bem menor. Ó, achei mais alguns aqui. Aqui também é shampoo. Agora a gente tá aqui no banquinho da praça vendo a vida passar. A gente foi ali rapidinho, só para mostrar para vocês alguns produtos que a gente olhou ali na hora, em cima da hora mesmo, passou ali, escolheu alguns produtos para avaliar, para comparar. Tem produtos aqui que no Brasil são normais, assim, são parte da nossa vida no geral, e aqui são luxo. Um deles eu acho a carne de boi. Eu sei que hoje em dia também no Brasil mudou um pouco as coisas e não está tão acessível, mas meu ponto não é falar do Brasil. Aqui é muito caro a carne de boi. É uma coisa que a gente come raramente agora, né? Tipo, a gente nem tá na linha da pobreza, como a gente falou, mas a gente já vê o preço do frango, que é muito mais barato, e já dói um pouquinho o coração de comprar uma carne de boi. Frango, do porco, é sempre tipo... Vai comprar 1 quilo de frango, seria 18 francos e 1 quilo de carne tava 20 poucos, 28 se eu não me engano. Então daí tipo bota na balança e acaba escolhendo a versão mais barata. E essa carne ali é uma carne na promoção, não é a carne normal não. Esse não é o preço normal da carne. Não se acha isso toda a vida. Já gastou 1.000 e pouco de aluguel, 300 e pouco de plano de saúde, mais 100 e poucos de ticket de trem se tu não tem carro. Quando tu vai botando tudo na ponta do lápis, tu vê que não dá pra ficar esbanjando mais, tipo, não vai sobrando dinheiro não, é muita coisa cara aqui no dia a dia já. Então aí mais um aspecto que demonstra o que é a pobreza na Suíça. Quase ninguém aqui tá miserável, mas ainda assim existe esse sentimento de estar luxando quando tá comprando uma coisa que pra gente é básico.
Uma coisa que a gente vê bastante o pessoal fazendo, que é um pouco, que não faz muito sentido, que é simplesmente olhar, tipo, vamos dizer assim, o salário é 3, 4 mil na Suíça, então o preço do iPhone é 1.000, então uma pessoa que trabalha na Suíça consegue comprar 4, 5 iPhone por mês. Todo mundo, volta e meia, a gente vê esse tipo de comparação na internet, né? Só pra gente se sentir mal como brasileiro, né? Esse tipo de análise foge totalmente do ponto, simplifica muito a situação, porque aqui o que é caro não são os produtos, o que é caro aqui são os serviços. Aí sim a gente tá falando realmente de uma coisa que vira inacessível para quem tá mais perto da linha da pobreza. E esse é um ponto forte para tu identificar uma pessoa que ela tem ou não dinheiro aqui na Suíça, né? Não é quem vai ter o iPhone. Quem tiver dinheiro aqui é quem talvez tenha alguém que vai limpar a sua casa uma vez por semana. Alguém que faz a tua comida todo dia. Ou que cuida do teu filho. Ou perizinho. E a gente até brinca entre os amigos, às vezes, existe essa brincadeira de tipo, tu é rico, tu vai 3, 4 vezes no restaurante por mês. Tu é pobre porque tu vai uma vez só por mês no restaurante. Tipo, existe esse tipo de brincadeira. É baseado na quantidade de vezes que a pessoa pode ir num restaurante. Então, isso é o que mede realmente a riqueza de uma pessoa. É o acesso que ela tem aos serviços. E falando em riqueza e parte um pouco, olhando um pouco para o outro lado, vocês podem perceber que ao nosso redor a gente já está numa região com umas casas menos pensadas simplesmente em funcionalidade e mais em conforto. A gente está vendo várias casinhas mais com cara de casinha e também gramadinho, cada um com seu quintalzinho e tal. E a gente tá nesse bairro inclusive por isso. A gente veio caminhando, porque esse bairro aqui é próximo da estação de trem, próximo do centro. A gente caminhou para esse bairro para mostrar para vocês essa diferença também. Aqui tem um carro na rua, mas já tem uma garagem, só pra gente comparar com o que a gente falou antes também. E ainda assim, muitas dessas casas não são só de uma pessoa, tá? São casas alugadas, divididas por 3 famílias, coisas assim. Essa casa azul tem 2 correios aqui, então essa casa azul grandona na nossa frente são 2 correios, 2 famílias que moram ali. Isso engana, né? Porque quem vê assim de fora, nossa, toda família tem uma super casona de luxo. Não, geralmente são várias famílias aqui dentro e a casa nem é deles, é alugada também. É porque isso acontece muito, porque a gente percebeu que ter a sua casa própria aqui na Suíça, ou ela é uma herança de anos e anos, que um avô, um bisavô, um tataravô construiu ela e a pessoa tem, ou a pessoa tem muito dinheiro mesmo, porque é quase impossível ter sua própria casa aqui, né? Aqui tem uma família nessa caixa de correio, então aqui... um casarão, eles têm condições. Eles devem estar lá nos 10%. Mas aqui, do nosso lado já não. Tem 2 caixas de correio, uma casarona também. Enfim, acho que a gente já mostrou pro pessoal mais ou menos o que a gente queria dizer, né? Eu acho que agora a gente pode mostrar pra galera o que mais se assemelha com uma favela daqui, né? Sim, a gente prometeu para vocês que ia mostrar a favela suíça, que muita gente vem fazer vídeo para dizer que aquilo é a favela suíça, e a gente vai mostrar para vocês o que é. É uma coisa completamente diferente. Estamos indo para lá para mostrar para vocês. Porque também tem um na nossa cidade, olha que cidade incrível, tem é uma tudo. Cidade completa, é periferia, interior, tem o lado rico, o lado pobre, tem tudo. Tem trem, tem vaquinha. Essa parte da cidade aqui é onde moram os cachorros felizes. Olha lá, já tá todo sujo de ficar rolando. E como a gente falou, olha só aqui a quantidade de plantação. Então esse aqui também é interior. É. A gente nem andou muito para se distanciar da parte mais chique. Peri, vem cá. Eu quero te mostrar. Vem cá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bora. Olha pra mim, Peri. Meu Deus. Sujo. Sujo mais feliz, né? Vai. Lá vai ele. Enquanto a gente não chega lá, eu queria falar mais uma coisa da parte de serviços. Por que vocês acham que o Felipe ficou cabeludo nesses 3 anos que a gente tá morando na Suíça? É porque meu cabelo é lindo e maravilhoso e ele precisa ser mostrado ao mundo. Concordo, mas por que tu não mostrava no Brasil? Deixa eu mostrar só quando veio morar aqui. Vamos refazer essa pergunta. Qual foi a última vez que tu cortou o cabelo? Foi no Brasil. E antes disso? No Brasil. Tá. Só tem no Brasil. Então tu já cortou o cabelo na Suíça? Não, nunca cortei o cabelo na Suíça. Por quê?
Porque aqui vocês, olha só o preço do corte, 25 para um homem, que é só cortar, ou 35 para mulher, que é lava e corta. Imagina, tipo, coisas de beleza mesmo, quão caro não deve ser. Uma vez eu caí na besteira eu tava passando na frente de um cabeleireiro em Zurique, que é mais caro do que aqui. E eu fui converter, só de besteira. E pra lavar e secar o cabelo só, sem corte, dava R$600. Eu pensei, meu Deus, se eu quiser um dia secar meu cabelo, farei em casa. Sem condições. E isso entra naquela coisa do serviço, né? Porque alguém vai fazer isso pra ti. Se eles inventarem uma máquina que corte teu cabelo, provavelmente vai ser um preço bem mais em conta do que, sei lá, no Brasil. Mas enquanto for um ser humano fazendo isso pra ti, o preço vai ser caro com certeza. Exato. E uma coisa só pra corrigir, só um disclaimer. Esse negócio de não cortar o cabelo por causa do preço, isso é mentira, gente. Eu não cortei o cabelo não deixei o cabelo grande por causa do preço. Mas eu não podia perder a piada, né? Sim. Não podia, eu tava pedindo. Não, mas pô, calma. Deixa eu te sacanear um pouquinho, deixar né? de cortar o cabelo só porque tá um pouco mais caro. Tu já queria deixar crescer há muito tempo, né? Quando eu era criança eu tive cabelo grande, mas minha mãe pegou e me levou no cabeleireiro e me forçou a cortar o cabelo. Ela diz hoje que não, ela vai dizer não fiz isso. Eu cheguei a chorar quando eu tava cortando o cabelo e ela me obrigou a cortar o cabelo quando eu era criança. Ele era grande, era tipo quase assim. Agora a minha esposa não me fez cortar o cabelo ainda. E aí, galera, devo ou não devo? Não, o cabelo é dele, ele que manda. Não, mas em breve esse cabelinho vai cair também. Por questões biológicas e também por questões tesorológicas. Tesorológicas? É. Nesse meio tempo de papear aqui, chegamos onde lugar. queríamos chegar. A gente acabou de chegar aqui no lugar que o pessoal... A gente viu na internet várias chamadas assim, a favela na Suíça, o que é a favelas que existe na Suíça, o que é uma favela na Suíça. E a gente descobriu que, na verdade, eles estavam falando desse lugar que a gente está aqui agora, ó. Deixa eu levantar aqui a câmera. Aqui atrás da gente tem um monte desse exemplo e a gente está entrando aqui agora. E vocês vão entender o que isso aqui é de verdade. Primeiro vamos olhar melhor as casinhas aqui, como é que são as coisas, e depois a gente vai explicar para que isso serve. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente está num lugar que está cheio de pequenas casinhas, um pouco mais amontoada, um pouco talvez mais desordenado. E daí mais simples também, exato. Então, a galera vem aqui, grava um vídeo e fala, favela da Suíça. Mas isso aqui, na verdade, não são nem casas, gente. Isso aqui são lugares que o pessoal aluga pra tu ter meio que um depósito, assim, e tu ter também um jardim. Olha só como tem bastante jardinzinhos aqui. Porque como a gente mostrou, muita gente mora em apartamento, porque aqui até quem tem dinheiro, às vezes mora em lugar compartilhado e tal, e não tem o seu próprio terreno. Então essa é uma alternativa para essas pessoas, para terem essa opção de poder cultivar alguma coisa, fazer. É até uma atividade saudável, né, para as pessoas. Por exemplo, as nossas avós, elas estão lá firme e forte porque desde sempre com uma enxada na mão, cultivando, cuidando do terreninho delas. Com 80 e poucos anos elas são bem ativas e estão lá cheias de saúde. Então, né? Então eu acho que isso aqui também é uma atividade de saúde para as pessoas que moram aqui e gostam desse tipo de coisa, né? O nome desse lugar aqui é Schrebergärten. É o nome dele, a gente vai deixar escrito aqui embaixo, que é o nome alemão difícil. Então é isso, gente, que é a favelinha suíça que as pessoas postam na internet de falam clickbait. E tal, como clickbait, é isso. Até certo ponto dá pra dizer, porque tipo, tem coisas mais simples, dá pra fazer uma correlação, mas esse não é a verdade, né? A verdade é que a gente falou, é um jardim, as pessoas pagam para poder ter seu cantinho. O pessoal ainda vem aqui, faz churrasco, passa final de semana, mas não são casas. Então, se não são casas, não tem como dizer que é uma favela, porque a favela contém as casas, as pessoas moram, vivem lá, né? A favela é um lugar onde pessoas moram, onde tem histórias acontecendo, histórias sendo contadas e... Aqui tem história no final de semana, quando alguém vem fazer um churrasco. Então, um brasileiro vem para a Europa, inclusive nós, e pensa, nossa, as cidades aqui são bonitas e as nossas cidades no Brasil não são tão bonitas, né? O Brasil é pior. E aí, depois de morar um tempo aqui, isso mudou bastante a minha cabeça, assim. No Brasil pode ser que as casas não sejam tão padrão, uma combinando com a outra, mas é porque a casa é própria, a casa é tua, cada um faz do seu jeito e no fim o resultado é aquela mistura doida que a gente conhece. E aqui é tudo, as casinhas são combinandinho, bonitinho, igual uma a outra, mas a casa não é tua, a casa é dividida com outra pessoa e não sei, não tem... Eu mudei bastante de ideia depois de conhecer
a realidade daqui, sabe? Sim, e de novo, a gente não tá comparando, mas a gente precisa mostrar para vocês também O outro lado da história. relacionar, é mais fácil apontando o Brasil, porque a gente está conversando com brasileiros E na maior nós parte somos do tempo. brasileiros, é difícil Exatamente. não olhar o mundo com a nossa ótica de brasileiro. Exatamente. E nossa cabeça já mudou muito. Com certeza. Então, pô, Europa muito legal, vários outros lugares, países do primeiro mundo muito legal, mas mesmo assim existe a pobreza invisível, existe desigualdade, existe morador de rua na Suíça também, gente. A gente já viu, lógico que é uma realidade diferente, a quantidade é menor, mas também é um país muito menor, que, sei lá, deve ser do tamanho de Sergipe, a Suíça, se for olhar lá os números, ou talvez de Santa Catarina. Espírito Santo. Espírito Santo, caramba. Então, é realidades completamente diferentes. Com tudo isso que a gente mostrou, vocês acreditam que dá para rotular isso que a gente viu como pobreza? Ou isso deveria ter outro nome, talvez uma vida simples? É, uma vida simples, uma coisa assim, como vocês identificariam, né? É. E se você que está assistindo a gente agora também é brasileiro e mora aqui na Suíça, ou talvez português que assiste nosso vídeo também e mora na Suíça e reconhece alguns outros aspectos, alguns outros pontos para compartilhar aqui com a gente, vai ser muito legal ler os comentários. E eu acho que é isso, né, Carol? E se vocês não viram o vídeo da semana passada, vocês podem ver aqui, ele faz parte da nossa série pela Escócia. E se vocês quiserem assistir o próximo, ele também vai estar aqui embaixo. A gente vai fazer um passeio lindo de outono aqui pela Suíça. Tchau! Essa fuça Todo preta. sujo.